Você já ouviu falar do arrebatamento? Esse evento misterioso e ao mesmo tempo fascinante descrito na Bíblia como um momento em que os seguidores de Jesus serão retirados da terra e levados ao encontro do Senhor nos ares. Mas afinal, o arrebatamento é mesmo bíblico? Quando que ele vai acontecer? E como esse evento se conecta com a volta de Cristo, a grande tribulação e o fim dos tempos? E hoje eu vou te mostrar na palavra de Deus as diferentes posições que os cristãos têm sobre o arrebatamento. Vamos explorar os textos bíblicos, as interpretações, os sinais e também os pontos fortes de cada visão. E fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar a minha visão particularmente do que eu acho que está mais próximo da Bíblia. E acima de tudo, vou mostrar qual é a esperança que todos nós podemos ter independente da posição que adotarmos. E se você acredita na volta de Jesus Cristo, já fica nesse vídeo, porque ele foi feito exatamente para você. Vamos lá. O que é o arrebatamento? Bom, de acordo com 1 Coríntios 15, do 51 a 52, Paulo ele vai nos revelar um mistério interessante. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. E esse é o famoso arrebatamento que todos nós falamos. Um momento em que aqueles que pertencem a Cristo, vivos e mortos, serão transformados para estar com Ele para sempre. E muita gente acha que o arrebatamento é uma invenção moderna, mas não é. Dois exemplos no Antigo Testamento já apontam para isso. Primeiro é Enoque, que andava com Deus e já não foi encontrado porque Deus o tomou para si, em Gênesis 5:24. E também Elias, levado ao céu em redemoinho de fogo, 2 Reis 2:11. No Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 4, Paulo escreve: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E a questão aqui não é se haverá um arrebatamento ou não, mas quando ele irá acontecer. Agora eu vou te apresentar as 4 posições principais que existem na igreja sobre esse tema. Mas eu já quero saber a sua opinião aqui e agora. Você acha que a gente vai passar pela grande tribulação? Sim ou não? Escreva aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Bom, vamos lá. Dentre as 4 posições, vamos começar com a primeira: pré-tribulação. Essa visão é mais popular em muitas igrejas evangélicas hoje. Ela acredita que estamos no período da era da igreja e que a qualquer momento Jesus pode vir e arrebatar o seu povo. E segundo essa visão, o que acontece depois? Bom, eu vou te explicar exatamente agora o que vai acontecer. Segundo essa visão, a Terra entra em um período de 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de juízo terrível. E nesses anos, o anticristo ele vai governar aqui na Terra. A marca da besta será imposta e catástrofes atingirão o mundo. Selos, trombetas e taças descritas em Apocalipse. E os que creem nesse ponto de vista, eles acreditam que os cristãos eles não passarão pela ira de Deus. Eles citam 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a obtenção da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, e essa visão enche muitos cristãos de esperança, sabe por quê? Porque significa que antes que o caos atinja o mundo em cheio, o povo de Deus já estará com Cristo e será poupado de tudo isso. E muitas obras lá de Hollywood deixou essa visão muito mais famosa ainda, como aquele filme lá, acho que é série se eu não me engano, Deixados para Trás. Você lembra disso? Você já assistiu inclusive? Se sim, escreva aqui nos comentários. Nesses filmes eles mostram aviões caindo, carros desgovernados, porque as pessoas desapareceram em massa no arrebatamento. E você já parou para pensar, e se o arrebatamento de Cristo segundo essa visão acontecesse hoje? Imagina como seria? Como é que você reagiria? Já parou para pensar nisso? Pós-tribulação. Essa visão é muito parecida com a primeira, mas tem um ponto decisivo diferente. Nessa visão, o arrebatamento ele não acontece antes da tribulação, pelo contrário, ele acontece depois da grande tribulação. Ou seja, a igreja passa pela tribulação, enfrenta as perseguições e juízos, mas permanece fiel até o fim. E só depois desse período, Jesus volta, derrota o anticristo, julga os ímpios e reina por 1000 anos. E o texto base para essa posição está em Mateus 24, que diz exatamente assim, ó: logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e ele enviará os seus anjos para reunir os seus escolhidos. Os que defendem essa visão dizem que Deus pode proteger os seus filhos, mesmo no dia do juízo final, assim como protegeu Noé no dilúvio, Ló em Sodoma e os israelitas no Egito durante as pragas. E essa posição desafia os cristãos a viverem uma fé inabalável, uma fé que vai ser precisa, mesmo diante de dias difíceis. Amilenismo.
Agora entramos em uma visão diferente. Os amilenistas não acreditam em nenhum milênio literal de 1000 anos, mas entende que essa expressão é simbólica. Para eles, o milênio já começou desde a ressurreição de Cristo, e isso significa que estamos vivendo agora o reinado de Cristo na Terra através da igreja. Eles acreditam que os juízos escritos em Apocalipse são em grande parte simbólicos ou já se cumpriram parcialmente, e que o próximo grande evento que acontecerá não será o arrebatamento, mas sim a segunda volta de Jesus Cristo, quando ele julgará os vivos e os mortos de uma vez só. Um dos argumentos vem de Apocalipse 20, que fala de Satanás sendo preso por 1000 anos para não enganar as nações. Os amilenistas interpretam isso como a vitória de Cristo na cruz, restringindo a ação do diabo até o juízo final. E essa visão chama os cristãos a viverem o reino de Deus aqui e agora, pós-milenismo. Essa é a visão menos popular hoje, mas já foi muito defendida por grandes pregadores do passado. Os pós-milenistas acreditam que o evangelho vai transformar o mundo de tal maneira que haverá um período de grande paz, prosperidade e justiça na terra. Isso seria o milênio, e só depois de tudo isso Jesus iria voltar. É uma visão otimista que coloca grande responsabilidade sobre a igreja: pregar, influenciar a sociedade, transformar o mundo até que Cristo volte. O que todas as visões elas têm em comum. Você percebeu que todas as visões têm textos e argumentos, mas sabe o que todas elas têm em comum também? É que Jesus vai voltar. Não importa se você acredita no pré, pós, pré-milênio, milênio, o ponto central é o mesmo: o rei virá. E aqui vai a pergunta mais importante desse vídeo: você realmente está preparado? Porque a Bíblia é clara: vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. Minha posição pessoal. Agora que você conheceu as 4 visões, vou te dizer a que eu considero mais coerente biblicamente. Eu vou ser sincero aqui com vocês, galera, e por favor, não me julguem, não me leve a mal. Eu respeito todas as visões e quero que vocês respeitem a minha também, mas vou falar aqui pra vocês a que eu me identifico um pouco mais. Falar a verdade, eu me inclino um pouco ali pro pós-tribulação. Eu acho que a igreja, né, os cristãos, eles passarão pela grande tribulação. E eu vou te explicar exatamente o porquê. Vamos lá. Em Mateus 24 e 1 Tessalonicenses 4, eu vejo o arrebatamento e a segunda vinda como um único evento, mas eu confesso, tenho dúvidas sobre o problema da iminência. Jesus disse que viria como ladrão de surpresa, e isso parece se encaixar melhor em outras posições. Por isso eu estudo, eu me preparo, mas acima de tudo, eu mantenho a minha fé e a minha convicção em Jesus Cristo, não em linhas de tempo ou algo do tipo. Independente da posição que você adote, uma coisa é certa: Jesus voltará, e quando ele vier, não vai importar se você acredita no pré, no pós, o que vai importar é: sua vida estava pronta para encontrá-lo? E se você deseja ir para o céu um dia e morar ao lado de Jesus Cristo, escreva aqui nos comentários assim, ó: eu quero Jesus. Deixa também o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim mais pessoas conhecerão a verdade e se prepararão para o grande dia, porque o arrebatamento pode ser em breve, e como Paulo disse, assim estaremos para sempre com o Senhor.